fizemos essa reunião em razão de que, tendo em vista alguns pedidos de informações e indicações de colegas deputados acerca da execução do programa Unedu, referente aos artigos 170 e 171, eu consultei o secretário Natalino se ele tivesse a disponibilidade de participar conosco dessa reunião. Inicialmente, nós iríamos fazer uma reunião somente com os membros da frente parlamentar, mas eu entendi da importância que é a participação de todos os colegas deputados que têm interesse no tema, e também com a participação do reitor Cláudio da CAF, né, o reitor da Unichapecó, e também representando aqui a todas as instituições de ensino superior comunitárias em Santa Catarina. E, além do mais, também, a gente está dando essa oportunidade aos presidentes dos DCEs, das universidades, para que, de certa forma, possam participar através de perguntas que depois poderão ser encaminhadas aqui à nossa assessoria, para que a gente possa fazer a pergunta ao secretário. Então, as perguntas vão ser encaminhadas pelos presidentes dos DCE e a gente vai fazer aqui a coordenação das perguntas. As palavras serão cedidas inicialmente ao secretário Natalino, que fará uma exposição de todo o programa, de todas as ações que o governo vem fazendo desde o ano passado com relação a esse programa no nosso estado. Depois também fará uma fala inicial sobre isso e nós vamos abrir as perguntas. Inicialmente, para os deputados que tiverem interesse de fazer a pergunta, até o limite de 3 perguntas, e o secretário fará a resposta dessas perguntas posteriormente. E também, seguindo esse roteiro, após esses questionamentos, nós vamos conceder a palavra também ao presidente da CAF, o professor Cláudio, para que faça os seus questionamentos também e tenham as suas dúvidas esclarecidas, e sucessivamente depois as perguntas dos DCS, dos representantes aqui dos DCS que estão participando desta nossa reunião virtual. Então, colho alguma sugestão, se porventura alguém tiver alguma sugestão que possa contribuir desse nossa organização, consulta a deputada Luciane, que pediu a palavra. Não, eu só estou me inscrevendo para fazer fala posterior à fala do secretário. Ok. Deputado Volney, alguma sugestão? Senhor presidente, eu tenho uma dúvida, né, na questão da distribuição das bolsas, né? Não, mas aí depois, vamos falar da organização exatamente. Nossa reunião. Ouvir o secretário primeiro, né? E depois, se tiver a oportunidade de fazer o questionamento e pergunta, talvez na sua fala ele já esclareça, enfim, né? E já me tire essa dúvida. Eu vou aguardar, então, o posicionamento dos colegas. Deputada Ada De Luca, alguma sugestão na ordem da nossa programação aqui da reunião? Ligue o microfone, deputada Ada. Deu. Eu só queria dar boa tarde a todos, eu ouvi o secretário, depois da Luciana eu falo, tá? Se der. Ou depois do Volney, tanto faz. Obrigado, deputada Ada. Deputado Paulo Êcio. Deputado Rodrigo, obrigada também. Boa tarde, deputado Rodrigo. Boa tarde aos demais deputados. Da minha parte, sem problemas, está perfeita a organização. Obrigado. Então, passamos a palavra ao secretário Natalino Gioni, que vai fazer uma apresentação do programa e também vai fazer a sua fala inicial, ficando à vontade, respeitando, claro, né, secretário, o tempo que o senhor entender necessário, mas dentro de uma programação que nós temos aí de 1h e 15 nessa reunião. Ok, deputado Rodrigo Minotto, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de nós apresentarmos a todos, a vocês, nossos representantes na Assembleia Legislativa, e também a rede de instituições de ensino superior e aos nossos estudantes. Agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Em seu nome, deputado Rodrigo, eu saúdo todos os nossos deputados que estão na sala. Como o senhor falou, eu espero que essa apresentação que a gente vai fazer em seguida, no início da sessão, já apresente as respostas para muitas dúvidas que alguns estudantes e os próprios deputados, alguns deputados também têm nos apresentado. Ok? Nós encaminhamos o arquivo com a apresentação, o pessoal do suporte poderia projetar para a gente?
Sim, a nossa assessoria aqui já está apta para fazer a exposição das suas lâminas. Pois não, acho que todos já veem, né? Pode passar, por gentileza. Então, esse programa é executado em Santa Catarina pela Secretaria de Estado da Educação e agrega os programas de atendimento aos estudantes do ensino superior, fundamentados nos artigos 170 e 171 da nossa Constituição Estadual. O objetivo, evidentemente, é esse apoio do Estado para a inserção, a inclusão dos nossos jovens no ensino superior, fomento à formação e o desenvolvimento de professores e também o desenvolvimento regional. Isso é o que está na lei, a gente só está repetindo aí. Por gentileza. Essa linha do tempo, deputado, é bastante interessante e ela pode já nos trazer algumas respostas para algumas dúvidas, né? A Constituição Estadual, que foi promulgada em 1989, ela já apontava, então, ela previa a implantação dos artigos 170 e 171. A Lei Complementar de 2005, a Lei Complementar 281, regulamentou o artigo 170. Já a Lei Complementar 407 de 2008 regulamentou o artigo 171, e ambas, claro, vigoram até hoje. Em 2014, nós tivemos a portaria número 37, que trouxe o regramento para o índice de carência, que é mantido até hoje. Em 2019, foi publicada a Lei 17753, nomeando os 50 municípios com menor IDH no estado de Santa Catarina. Para esses municípios, são destinadas as bolsas do Fundes RH. Em fevereiro agora, de 2020, nós publicamos o decreto 470, que substituiu o decreto 2672 de 2014 e regulamentou as leis complementares 281 e 407, que eu citei acima, com a padronização das bolsas dos artigos 170 e 171, claro, onde era possível haver essa padronização. Depois desse decreto, inclusive atendendo o pleito dos DCS, que chegaram até nós, inclusive com o apoio do governador do estado, nós alteramos pelo decreto 508, que instituiu o programa UniEdu. Por que nós temos esse ponto importante? Porque o UniEdu já era assim chamado, mas ele não estava legalmente instituído. Então, o decreto 508 instituiu o programa oficialmente, né, assim dizendo, UniEdu. Então, já destacamos que a gente não inventou nada, né, nós simplesmente regulamentamos aquilo que não estava legalmente instituído. E esse decreto criou o contrato de assistência estudantil. Esse é outro ponto importante, o CAF, que se transformou no instrumento jurídico para a concessão das bolsas, uma vez que legalmente não é permitido a assinatura de contrato entre o Estado e os seus entes privados. Então, esse é um outro marco importante, um divisor de águas, eu diria, que nós definimos no decreto 508. Esse decreto traz também a necessária segurança jurídica para a sequência do programa UniEdu em 2020. E isso foi construído em estreito alinhamento com a nossa Controladoria Geral no Estado. Em 2019, nós tivemos o apontamento da Controladoria pela irregularidade por conta de uma lei federal, a Lei Federal 13.019, de 2014, que começou a vigorar em 2015 e que define que o ente público não poderia celebrar convênios com as instituições privadas, como vinha sendo feito. Então, nós estamos avançando com os pés bem no chão, à luz do que prevê a legislação. Quando nós apresentamos isso aos reitores das instituições de ensino do sistema CAF, né, nós apresentamos exatamente destacando os objetivos específicos que eram tornar mais eficiente e transparente a gestão dos recursos, nós estamos falando de recursos públicos, recursos do povo, facilitar o acesso do estudante ao ensino superior e eliminar os entraves burocráticos que em nada contribuem para uma educação de qualidade. Pode passar? Essa lâmina é outra lâmina muito importante, porque ela define os papéis. Vocês veem que o que está em laranja aí, que são os itens 1 e 10, são responsabilidades das mantenedoras, as mantenedoras das instituições de ensino. E uma mantenedora pode ter mais do que um campi.
O que está em verde, que é o 2 e o 11, é o papel da sede, no processo inteiro. Tem 11 passos, 2 etapas apenas são responsabilidades da Secretaria da Educação. O que está em cinza, que são as etapas 6 e 7, deputado Minotto, essa apresentação vai ficar disponível para toda a sociedade catarinense, ok? Ninguém precisa anotar nada. 6 e 7 é a responsabilidade das instituições de ensino, analisar a documentação, conceder ou não a bolsa de estudo com a legislação em vigor, de acordo com a legislação em vigor. E o que está em azul são mais etapas dos estudantes, 3, 4, 5, 8 e 9, são responsabilidades dos estudantes. E assim a gente tem o processo inteiro, com 11 etapas. Podemos passar? Eu esqueci de perguntar, eu ia fazer essa pergunta no início, né? Se todos sabiam quantas bolsas nós temos no programa Uniedu. Porque a gente tem recebido algumas dúvidas e que nos levam a pensar que muito pouca gente sabe a quantidade de bolsas que nós oferecemos, que o Estado oferece. São 11 tipos de bolsas. E aparentam-nos, segundo alguns relatos que nos chegam, de que existe somente uma bolsa no Estado, que é a bolsa para graduação. Todas essas bolsas aí, no artigo 170, bolsa de estudo de pesquisa, no âmbito do PROESE, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional, licenciatura de Desenvolvimento IDH, aquele dos municípios de baixo IDH, e aí nós temos o artigo 171, que tem bolsa de estudo também. Vejam, tem bolsa de estudo no 170 e no 171. Tem bolsa de pesquisa também no 171, extensão. Tem bolsa para licenciatura, para especialização, para mestrado e doutorado. Então, é um conjunto muito diferente de bolsas que são oferecidas e que a gente está aproveitando, o deputado Rodrigo Minotto e demais deputados, para deixar isso muito claro para toda a sociedade. Pode passar? Bom, em relação a essas bolsas, nessa tabela, de acordo, inclusive, com o que estava lá na portaria 37 de 2014, que eu me referi, tem qual é a bolsa, aí vocês podem verificar depois, 3 bolsas do artigo 170, Estudo, Pesquisa e PROESD, e 3 bolsas do artigo 171, de Estudo, Pesquisa, Extensão e de Licenciatura, e qual o valor que pode ser aportado em cada uma dessas bolsas. Então, por exemplo, aqui normalmente tem tido mais dúvidas, enfim, né? A primeira, do artigo 170, é um índice escalonado que vai de 100% a 25%, de acordo com o índice de carência. E assim vai, para cada uma das bolsas, você veja que o PROESD, ele chega a aportar 100% do valor da mensalidade, limitado a dois salários mínimos, e aí tem o estudante beneficiado, participa de mais um curso de extensão. Só para vocês terem uma ideia. Então, nessa lâmina, são as bolsas e o valor limite para cada uma delas. Na próxima lâmina, por gentileza, aí nós temos as bolsas e quem pode participar, porque também existem impedimentos. Muitas vezes o aluno se acha com um índice de carência apto a receber, mas ele tem outros impedimentos que aí estão estabelecidos, né? Por exemplo, na primeira bolsa, o estudante não pode ter tido graduação ou licenciatura curta. Da pesquisa, ele não deve ter tido outra graduação. E se ele for estudante de escola particular, ele tem que ter feito com uso de bolsa. Então, são as regras que, de novo, estão na lei. Nós não estamos inventando nada, nós estamos cumprindo o que está na legislação. Então, nessa lâmina, as bolsas e quem pode participar. Próxima, por gentileza. Bom, essa lâmina aí é muito interessante, né? Por quê? Porque ela nos mostra o número de inscritos, de estudantes inscritos por semestre e o número de benefícios concedidos pelo Estado por semestre. Vamos pegar lá 2018-2, nós tivemos 19 mil inscritos e 12.245 beneficiados. Em 2019-1, nós tivemos, no primeiro semestre, 32 mil inscritos e 12.667 beneficiados. Esse ano de 2019 teve um elemento diferente. No meio do ano, o governador Moisés determinou o aporte de mais recursos e todas as instituições de ensino e os estudantes acompanharam. E daí nós tivemos, no segundo semestre de 2019, um número ainda maior de inscritos, 40.818, e 11 mil beneficiados pela limitação do recurso. Em 2020, no primeiro semestre, observem só, nós tivemos até agora, né, 53.303 inscritos
e nós tivemos 14.339 estudantes beneficiados. Então, nós temos um número maior de estudantes beneficiados do que nós tivemos no segundo semestre do ano passado. Então, é importante a gente fazer essa comparação semestre a semestre, porque tem nos chegado informação de diferentes localidades, diferentes universidades, apontando que o número de alunos beneficiados é menor, o que esses números contrastam e apontam o contrário. Próximo. Essa lâmina é outra, evidentemente, muito importante para nós. Se a gente olhar o histórico do investimento do Estado até 2018, observem como é a linha de investimento ano a ano, ela tem uma pequena inclinação ascendente, é muito pouco o crescimento do investimento do Estado no âmbito do programa, embora a legislação já existisse, já previa isso, né? Vejam, os senhores, o salto que nós tivemos em 2019. Do artigo 171 da Constituição Estadual, foram quase 46 milhões de reais. Do artigo 170, foram mais de 189 milhões e 500 mil reais. E dá um total de 185 milhões e 476 mil. Nunca antes na história de Santa Catarina foi feito um investimento tão elevado. Para 2020, diferentemente do que o que tem nos chegado leva a pensar de que o Estado diminuiu o volume de recursos, está aí apontado na tabela, muito pelo contrário. Do artigo 170 da Constituição Estadual, liberado pela Secretaria da Fazenda, nós temos 158 milhões e 400 mil previstos. Do artigo 171, nós temos 64 milhões e 291 previstos, o que dá um total de 221 milhões e 691 mil reais. Porque nós estamos considerando aí, senhores, um superávit que não estava considerado no início desse ano, mas que nós também faremos o empenho para aportar esse recurso na forma de bolsas para os estudantes que precisam. Próxima. Já entrando para as lâminas finais, alguns pontos que nós entendemos serem importantes de nós destacarmos, né? Os recursos sempre foram destinados para as mantenedoras, não para um campi ou para uma instituição de ensino. Isso está definido nas duas leis complementares, 281 de 2005 e 407 de 2008. Esses valores todos podem ser consultados nesse link que está aí na apresentação. A classificação pelo índice de carência vem da lei complementar 281 de 2005 e o sistema somente garante que a gente cumpra a legislação. A Secretaria da Educação não cadastra os estudantes. São eles que preenchem os seus próprios cadastros e eles são os responsáveis pelas informações prestadas. O sistema Uniedu não concede bolsas. O processo de seleção de bolsas e bolsistas é executado pelas instituições de ensino, tendo como responsáveis as suas equipes técnicas e a comissão de fiscalização, que estão previstas também nas leis complementares. Essas equipes estão disponíveis nesse link que está aí apontado. Próximo. Nem todos os inscritos foram contemplados, a exemplo dos anos anteriores. Sempre nós tivemos mais inscritos do que beneficiados. Esse ano nós tivemos o agravante, que foi a pandemia, que afetou a todos, inclusive a nós e, evidentemente, aos estudantes. Daí a demanda maior pela procura. Essa bolsa, ser anual ou semestral, também está prevista na legislação. Logo, não é nenhuma novidade. E a instituição de ensino tem autonomia para conceder o montante que ela considera que pode conceder a cada semestre. E isso é inteligente, por quê? Porque no segundo semestre, as instituições de ensino poderão receber estudantes com alto índice de carência, com índice de carência que faça jus à concessão de bolsas. Então, elas são inteligentes no sentido de segurar uma parte desse recurso para conceder para os estudantes carentes também que entrarem no segundo semestre. Esse período de homologação das bolsas, que inicia somente após o término das inscrições dos estudantes, e assim a gente garante a isonomia a todos eles. Por gentileza. E alguns fatores a mais que influenciaram aí no cenário 2020, né? As bolsas do programa com recursos do Fundes, elas são continuadas.
Então, isso limita a concessão de novas bolsas. É um fundo específico que tem regras específicas e que o aluno recebe e vai até o final do curso. Então, limita a concessão de novas bolsas. A alteração que nós fizemos no decreto 508, ela extinguiu o limite de 2 salários mínimos. Quando nós fizemos o primeiro decreto, o 470, nós tínhamos colocado essa regra no intuito de beneficiar mais estudantes. Um pleito dos DCEs levou-nos a retirar essa regra, o que, consequentemente, culminou com um menor número de estudantes beneficiados. Essa tabela do índice de carência, que está no decreto 470, ela foi construída, não foi aleatória, nós o fizemos com base nos 5 anos anteriores, e ela não previa, nem tinha como prevermos, né, a pandemia. E o crescimento no número de inscritos, com índice de carência muito baixo, em função da situação econômica, levou, evidentemente, ao uso dos recursos, que reduziu que outros estudantes pudessem também ser beneficiados. Vamos lá? Mais um. Bom, aí, evidentemente, não é para ler, porque a fonte está pequena, mas é o processo inteiro, né? É o mapeamento do processo de cada etapa do programa UNEDU, né? Bom, alguns outros pontos importantes, né? O Fundes IDH, que nós comentamos, está no decreto 470, existe um regramento diferente, né? Todos os estudantes beneficiados precisam residir em Santa Catarina há pelo menos 2 anos. Isso é um ponto importante. Nós tivemos pedido para estudantes que vieram morar no nosso estado agora, há pouco tempo. Infelizmente, a lei não permite que a gente conceda a bolsa, né? Nós temos, então, que em 2020 o processo ainda está em andamento. Um outro fato importante, né? Está aí o presidente da CAF, o reitor Cláudio. Tudo que nós temos feito, nós temos tratado de forma muito aberta e com respeito e de forma muito democrática, ouvindo as instituições de ensino. Espero que o presidente Cláudio respalde isso, tanto do sistema CAF quanto do sistema AMPESC. Ok? Então, acho que um minuto. Acho que finalizamos a apresentação. Ok. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao senhor, claro. Estamos à disposição aí para as interações decorrentes. Então, obrigado, secretário, inicialmente pela exposição. Nós temos aqui a presença de alguns DCEs. Quero citar aqui o Igor, do DCE da Unisul, a Júlia, da DCE da Unisul Norte, o Igor da Unisul Sul, o Maicon, da Unichapecó, o Jonathan, da FURB, o Leonardo, da Unidave, Eduardo, vamos lá. São alguns membros. Entrou conosco agora também o deputado Neudi Sareta, estava acompanhando também o deputado Sérgio Mota, que é membro da nossa frente parlamentar. Está aqui o deputado Sérgio Mota, Pedra 90. Agora eu vou, então, pela ordem, conceder aqui a pergunta. O deputado Márcio Machado também nos acompanha. Com a palavra, então, a deputada Luciane Carminati. Peço a compreensão do secretário Natalino que registre as perguntas para que depois faça as respostas na ordem de até 3 perguntas. Deputada Luciane Carminati, com a palavra. Então, eu quero cumprimentar o secretário, parabenizar o deputado Rodrigo Minotto pela iniciativa, cumprimentar todos os meus colegas deputados e deputadas e também, especialmente, os estudantes em nome dos DCEs. Secretário, a gente tem acompanhado as bolsas do artigo 170 e 171 desde o início. O deputado Paulo Essel, inclusive, tem mais propriedade que eu para falar dessa história bonita de construção e que foi uma luta da sociedade catarinense, dos estudantes mobilizados, que culminou numa lei de iniciativa popular. Eu não poderia deixar de registrar aqui também o meu colega deputado, mas federal hoje, professor Pedro Pizarro. Quero fazer só esse registro, porque eu acredito que a memória sempre é fundamental. Como Vossa Excelência falou, de fato é uma lei que já existe há um bom tempo, e o que a gente vem percebendo é que, graças a essa lei,
milhares de estudantes em Santa Catarina têm o seu sonho realizado, que é o sonho de ser profissional formado em diferentes áreas. Portanto, eu vi com bons olhos quando, de fato, o governo ampliou o valor, muito embora a gente está numa luta há anos para que, de fato, 5% sejam cumpridos, e tem um passivo enorme nesse sentido, né, de que não foi cumprido. Perdão, eu não cumprimentei o Cláudio, que representa aqui todas as universidades comunitárias da minha terra também. Então, tem um passivo, né, do ponto de vista de o governo nunca cumprir com os 5%. Então, quando foi ampliado, né, o valor a ser repassado para bolsas de estudo, eu fiquei muito feliz, porque eu entendia que, naquela ocasião, é um sinal também por parte do governo de ampliar o número de estudantes com direito à bolsa de estudos. Pois bem, então, pulando essa etapa toda, o que nós temos hoje que está angustiando bastante os estudantes? E eu quero reforçar, secretário, que desde fevereiro deste ano, fevereiro, março, abril, maio, a gente está numa discussão com os estudantes através dos DCS e também de forma individualizada, e eles nos perguntam duas coisas. Deputada, primeiro, por que o limite de até 2 salários mínimos? Porque, na verdade, isso faz com que aquele estudante carente não possa ser médico, né? Então, ele não tenha essa escolha atendida, ou talvez fisioterapeuta, odontólogo, enfim, nós fizemos um levantamento, os cursos na área da saúde são os mais atingidos. Eu entendo que, na medida em que você tem um limite, você pode atender mais estudantes. Talvez a intenção do governo tenha sido essa. Mas aí eu entro numa outra questão, as contradições das informações que nos chegam. E eu vou aqui trazer a Vossa Excelência os dados divulgados pela própria Secretaria de Comunicação do governo através da sede. Nós temos aqui, o governador anuncia 206 milhões em bolsas de estudos pelo Unidu e assina novo regulamento do programa. Essa aqui é com data, deixa eu olhar aqui, 17 de fevereiro deste ano. E aqui anuncia que no ano passado o programa Unedu beneficiou 27.669 estudantes. Eu não vou aqui detalhar de quais bolsas, mas no total 27 mil. Essa matéria aqui, secretário, nós imprimimos e ela é uma matéria oficial, né? É do oficial. Nós também fizemos um levantamento com base no Tribunal de Contas do Estado. No Tribunal de Contas do Estado, 2016, nós tivemos 68.840 estudantes cadastrados e 29.955 bolsas. E aí vai também 2017, 2018, 2019, 73.410 cadastrados. E por essa informação oficial, que não foi retificada, não aparece 48.811, porém aparece 27.669, que é um número bem diferente. Então, eu quero saber aqui qual é a informação que a gente utiliza. Porque, de fato, quando a gente olha, bom, então o governo limitou, vai aumentar ou não vai aumentar? E aí eu não saberia dizer esse ano quanto que ficaria, porque nós não temos ainda os parâmetros, né? Mas eu volto a dizer, precisamos cumprir os 5%, isso é fundamental, é lei. Não entendi esse número de 2019, tá? E 2020, por conta da pandemia, o que o governo anunciou em termos de previsão era 206 milhões e 400 mil. A minha pergunta, última pergunta, essa previsão de 206 milhões e 400 mil, que é bem maior do que 139 milhões 541 de 2019, mas ela significa que haverá quantos alunos, em função da pandemia, não terão direito à bolsa? Essa é uma projeção que eu não sei se o secretário já tem, mas eu quero, então, terminar trazendo essas dúvidas aqui e reforçando a importância que tem o próprio sistema CAF para garantia da ampliação do ensino superior.
E, mais uma vez, em tempos de pandemia, o olhar precisa ser no sentido de ampliar a cobertura do programa. E há como ampliar na medida em que nós ainda não atingimos os 5% conforme a lei prevê. Bom, é isso. Obrigada, secretário. Secretário, eu entendo melhor o senhor responder as perguntas, até para a gente otimizar o questionamento de cada parlamentar. Se Vossa Excelência puder responder, então, depois eu passo a deputada Ada para os seus questionamentos. Claro, certamente, deputada Carminati, muito obrigado pelos seus questionamentos. Na sua fala, eu também preciso registrar, né, a valorização à nossa diferenciada rede de universidades. Graças a elas que nós estamos provendo uma quantidade imensa de talentos que estão fazendo a diferença para o nosso Estado. Então, fica aí a nossa valorização a toda a nossa rede, distinta rede de universidades que temos no Estado. Deputada Luciane, não sei se passou rápido, mas o limite de 2 salários foi excluído. Tá? Nós tínhamos colocado no primeiro decreto deste ano, e daí, atendendo ao pedido dos DCEs, no segundo decreto, nós excluímos, tá certo? Então, não há mais esse limite. O que, por um lado, beneficia os estudantes que estudam nos cursos que o valor da mensalidade é mais alto, como a senhora mencionou, mas, por outro lado, diminui a quantidade de alunos beneficiados, ok? Quanto à meta de atingir os 5%, todos acompanharam aí o salto que a gente deu e estamos trabalhando nessa perspectiva, sim, dentro, evidentemente, todos sabem bem, né, de todas as limitações que nós temos em termos financeiros, e agora o Estado muito impactado, né, como todos nós estamos impactados também, mas é uma luta permanente. Eu fiquei muito feliz no ano passado com a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Superior, conduzida pelo deputado Rodrigo Minotto, tem feito um trabalho muito intenso, né, nessa relação com o governo, para que a gente mantenha, né, para que a gente trabalhe nessa linha, e é um esforço, evidentemente, de todos, né. Não dá ainda para informarmos a sua última pergunta em relação a quantos alunos não terão direito, porque ainda estamos nessa etapa de ajustes. Eu acredito que, finalizado isso, evidentemente, nós poderemos informar. Nós estamos com 23% abaixo da LOA, já foi mais de 70% abaixo daquilo que prevê na legislação, né? O número de benefícios, é importante isso também, é diferente do número de beneficiados, né? Quando a senhora fala, esses números que a senhora fala, nós precisamos somar os 2 semestres, né? Nós precisamos comparar o ano inteiro, tá? E esses dados que a senhora tem na matéria são os dados da Secretaria da Educação. Se a senhora tem outras informações, aí a gente precisa verificar onde é que está essa discrepância. A senhora falou no tribunal, a gente precisa verificar, inclusive nós assinamos, eu queria destacar aqui, com o Tribunal de Contas do Estado, um termo de cooperação para acesso a todos os nossos dados e informações. Aquele sistema de inteligência de informações estão disponíveis tanto para o Ministério Público quanto para o Tribunal de Contas do Estado, e aí, evidentemente, é uma questão de nós entendermos por quê, e se eles têm números diferentes dos nossos, que os nossos são os oficiais da Secretaria da Educação, né? Porque na apresentação que a gente fez ali do número de beneficiados, a gente dividiu por semestres, né, e não para o ano inteiro. E o ano passado foram mesmo 27 mil estudantes beneficiados. Eu acho que assim eu respondo todas as dúvidas da deputada. Eu acho que a mais importante, deputada, é a referência que a senhora faz na limitação de 2 salários mínimos, que não existe, por solicitação dos DCEs, esse parágrafo que estava no decreto 470 foi retirado do 508. Deputado Minotto, gostaria de me inscrever também. Obrigado ao secretário. Deputada Luciane, satisfeita? Microfone, deputada Luciane. Nós levantamos os números dos 2 semestres e o 27.669 consta, como o senhor falou mesmo, né, a divulgação da Secretaria de Estado
da educação, mas a solicitação total era 73.410. Então, de fato, eu não compreendo esses 48.811. Eu acho que tem uma lacuna aqui e a gente precisa confrontar os números. Em relação aos 2 salários mínimos, eu acompanhei que houve a retirada, no entanto, a gente continuou recebendo informações de que as universidades utilizaram esse critério. Então, acho que fica depois, talvez, até para o Cláudio também dizer se mantém ou não, mas é isso. Obrigada. Obrigado. Também entrou conosco agora a deputada Paulinha, líder do governo, que também participa da nossa reunião virtual. Eu passo a palavra à deputada Ada De Luca para os seus questionamentos. Deputado Minotto, perdão. Senhor presidente. Só um minuto, deputado Volney. Secretário, por favor. Perdão, deputada Ada, eu intervi. Deputada Luciane, a senhora olhou 40 mil, né, o segundo semestre de 2019, mas tem que somar os dois, 40.810 do segundo e 32 mil do primeiro. Tá? Está lá no slide número 8 da apresentação. Desculpa, deputado. Com a palavra a deputada Ada De Luca, depois o deputado Volney e depois o deputado Paulo Essel. Obrigado, obrigado. Boa tarde, secretário Natalino. Boa tarde, presidente da Frente Parlamentar, Rodrigo Minotto, colega Rodrigo Minotto. Boa tarde a todos os colegas presentes, ao professor Cláudio. Em nome do Igor, eu quero cumprimentar a todos os DCEs. Eu tenho uma pergunta para fazer. Diante dos esclarecimentos que o secretário fez, bem como em razão da pandemia, o que gerou uma procura maior ainda pelas bolsas. E ainda considerando a importância da concessão das bolsas para que muitos estudantes possam continuar os seus estudos, pelas circunstâncias, né? Que existe aproximadamente 1.300 estudantes na lista de espera provisória. Qual a quantidade de bolsas serão disponibilizados nessa segunda relação? Era essa a minha pergunta. Obrigado, deputada Ada. Com a palavra, colega Luciane podia... Com a palavra o deputado Natalino. Desculpa, o secretário Natalino. É que eu não te cumprimentei, Lu, por isso que eu falei. Muito obrigado, deputada Ada. Ainda me reportando, né, a questão anterior, eu até achei que a deputada Luciane ia apontar a diferença dos 206 milhões para os 222 que a gente vai trabalhar esse ano, né? Nós anunciamos 206.400 e na tabela muito ruim aí, tem que estar aqui, ó. Está no item 9, no slide 9, a gente apresentou aí 222.691.000, porque a gente, naquele momento que divulgamos, não tínhamos esse superávit, e agora a gente tem. Então, nós estamos trabalhando com valor ainda maior. Deputada Ada, não temos essa resposta ainda, como nós falamos, conforme o cronograma, e esse cronograma, de novo, foi construído muito em parceria com a CAF e com a AMPESC. Nós estamos num período de ajuste e nós temos a prerrogativa, que eu também apontei, que a instituição de ensino pode, sim, segurar uma parcela do recurso para beneficiar estudantes do segundo semestre. Então, eu não saberia dizer agora quando que nós teremos essa informação finalizada, esse ciclo, né, para passar aos senhores, porque o volume de recursos, o número de estudantes beneficiados ou não, vai depender também do volume de recursos para cada instituição de ensino, que é também definido, ele é separado, aquele orçamento é separado de acordo com o número de matrículas, né? Depende do curso, depende do valor da mensalidade, depende do índice de carência. Por isso nós não temos ainda, como nós não finalizamos o ciclo, a gente ainda não tem o número para apresentar. Esse ciclo, deputada Ada, termina no dia 29 de maio. Então, provavelmente, nos primeiros dias de junho, a gente já terá essa informação que a senhora aponta. Quer dizer, secretário, que a CAF e a AMPESC é que vão fazer praticamente essa junção para ter um planejamento, é isso? Porque é prerrogativa delas, como a gente falou, conceder o total de bolsas no primeiro semestre, ela tem um volume. Né? A universidade sabe que ela tem um volume a destinar de bolsas. À medida que os alunos vão se cadastrando, ela vai vendo
o índice de carência. E quanto menor for o índice de carência a 0, o aluno tem prioridade, né? Então, a universidade vai distribuindo as bolsas. Ela pode chegar num patamar e dizer assim, agora eu vou reservar esse recurso, uma parte desse recurso que eu tenho direito, porque a lei prevê isso, para distribuir para os alunos do semestre. Se ela distribuir tudo agora, no segundo semestre ela vai ter 0 para distribuir. E os novos estudantes poderão dizer, epa, existe a lei, eu não sou beneficiado, eu sou carente. Então, é inteligente, a lei foi inteligente nesse sentido, de dar a prerrogativa à instituição de ensino para reservar uma parte dos recursos para beneficiar também os estudantes no segundo semestre. Obrigado, secretário. Obrigado, secretário. Obrigado, deputada Ada. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Bem, boa tarde ao nosso presidente Rodrigo Minotto, também ao secretário Natalino, aos companheiros deputados, e aqui economizando um pouco das saudações, que todos se sintam cumprimentados, né? Até porque já foram citados anteriormente, então, para dar continuidade na acessibilidade dessa reunião. Bem, o que me preocupa é aquilo que o secretário comenta, as regras do jogo mudaram, né? Agora, recentemente. E quando essas regras do jogo mudam, como diz a deputada Luciane, o governo limitou a 2 salários de renda. Enfim, 2 salários de... Não? Não, deputado, talvez isso deputado, a gente já respondeu. Deputado, Está na minha apresentação, eu já respondi e vou enfatizar mais uma vez. Estava previsto no primeiro decreto desse ano e, pela solicitação dos estudantes, no segundo decreto, esse limite caiu. Não esqueçam, não há mais limite, a não ser numa das bolsas que eu apresentei para vocês, que lá sim está na lei e a gente precisa seguir. Só que ela dá 2 salários mínimos e garante a bolsa no curso inteiro. Então, a gente não mudou regra, deputado. A gente passou despercebido isso, então. Até porque 2 salários de limite para uma pessoa carente que cursa, faz um curso mais barato, a pessoa ela é carente igual cursando medicina, entendeu? Só que ela não vai chegar nunca a cursar medicina, como foi comentado aqui, o pessoal da saúde foram os mais prejudicados. E aqui eu tenho um relato de um aluno, né, que ele diz que ele está cursando o 3º semestre de medicina, né, e ele era contemplado anteriormente com percentual do curso, não total, percentual, né, mas esse percentual fazia com que ele tivesse a oportunidade de cursar. Se não for contemplado esse percentual, ele está fora. E nesse momento ele não está contemplado, até porque recebeu um e-mail quando do seu cadastro que ele não seria contemplado por falta de recurso. O recurso se esgotou, né? Então, isso me deixa bastante preocupado, porque já era um aluno em medicina, carente, que já vinha cursando, e nesse momento faz o quê? Então, essa é uma grande preocupação. Onde também se entende que o sistema mudado, antes era feito manualmente, talvez, essa classificação e tudo mais. Agora é o sistema. Então, pelo que se percebe, o pessoal foi se cadastrando no sistema e o sistema foi classificando e chegou num ponto, né, carente por carente, todos são, porém o curso tem um valor mais alto, expressivo valor, e ele não chegou a ser contemplado porque outros se cadastraram antes e foram classificados e acabou o recurso. Então, o sistema classificou e antes de terminar as inscrições, os que se cadastraram já esgotaram os recursos. Então, qual a saída para isso nesse momento, uma vez de que não houve uma classificação manual? Eu acredito que deveria ser feita uma análise e adotado critérios de conceder um percentual para quem tem um curso que custa R$1.000 e foi contemplado no todo. E quem cursa medicina, que o curso, vou inventar um número, R$3.000, não foi contemplado com nada, né? Então, se tem como ainda rever essa situação e dar oportunidade, principalmente a esses que vinham cursando e que não têm condições de continuar o curso, se não forem contemplados, no mínimo, com algum percentual
do valor da sua mensalidade. Neste caso, este aluno que eu acabei de citar, ele vai ficar em casa, então interrompeu ali o seu sonho. Ok. Comigo, deputado Minotto? Secretário, à vontade. Ok. Deputado Vonei Weber, obrigado pelas suas perguntas e considerações. Então, de novo, né? Quando nós tínhamos colocado no primeiro decreto de 2020, que é o 470, haviam dois artigos. Um é o que limitava a 2 salários mínimos. Só que tinha um outro que também caiu, que era a garantia da bolsa durante o curso inteiro do aluno. Quando nós tiramos o limite de 2 salários mínimos, nós também tiramos essa garantia do curso inteiro para a bolsa da graduação do artigo 170. Porque nós temos uma bolsa no ProESD que garante, é limitada a 2 salários mínimos, mas garante a bolsa para o curso inteiro, né? E aí, deputado, esse caso específico que o senhor cita deve ter acontecido muitas vezes. Por quê? Porque agora a concessão da bolsa ela é regrada pelo índice de carência. E o índice de carência não leva em consideração qual é o curso que o aluno está cursando, o valor do curso, da mensalidade. O índice de carência, ele leva em conta a condição do estudante, e isso está na lei. E a Lei Complementar 281, ela não prevê a continuidade dessa bolsa. A bolsa do curso inteiro no artigo 171, no programa ProESD, tá certo? Então, não há garantia, como não havia, nunca houve garantia de que o estudante que recebesse a bolsa num semestre, receberia no semestre seguinte. Ah, mas ele recebeu sempre desde o início do curso? Talvez porque a instituição de ensino concedia a ele, mas sem observar com rigor os aspectos legais. Ela poderia dar uma bolsa de 100%, vou usar como exemplo hipotético, ela poderia conceder uma bolsa de 100% para um estudante ou 50% para 2 estudantes. Isso ela poderia fazer. Agora, o sistema que nós estamos fazendo, deputado Weber, é para cumprir a legislação. E a legislação diz que o recurso do Estado é para apoiar o aluno carente. Ele pode ser carente, mas tem outro mais carente do que ele. Então, se ele recebia no semestre passado e deixou de receber agora, é porque entrou na universidade aluno mais carente do que ele. Tá certo? Então, e mais ainda, o percentual dessa bolsa agora é com base no índice de carência. Se antes era concedido 50%, 70% ou 30%, a universidade definia isso, agora não. Agora é pelo índice de carência, porque nós precisamos dar transparência a isso. Chega para nós relatos como esse que o senhor fala, e aí a gente pergunta como é que são as condições, e a gente vê realmente que o estudante recebia e que agora certamente tem estudante mais carente, e é por isso que ele deixou de receber. Nunca foi dado a nenhum estudante, pelo menos por parte da Secretaria da Educação, a garantia de que ele teria bolsa para o curso inteiro, a bolsa era para o semestre. E outro detalhe importante, deputado, esse e-mail de comunicação não é o sistema e nem a Secretaria da Educação que manda para o estudante, é a instituição de ensino. A instituição de ensino é que manda essa informação. Outro ponto que o senhor trouxe, a definição de quem ganha ou não é só depois de finalizado o período de inscrição. Nós acordamos com as IES, foi dia 4 de maio, se eu estou bem lembrado. Então, se o estudante se cadastrou às 23 horas e 59 minutos e o índice de carência dele era menor do que outros, ele deve ser beneficiado, porque a IES precisava esperar a finalização de todos os cadastros para depois definir. Então, se isso aconteceu, não é o que deveria ter sido acontecido, o que deveria ter acontecido. Obrigado. Cadastrar antes, como foi dito, e a classificação feita depois, não existe, porque a classificação tem que ser feita depois de encerrado o cadastro. A concessão da bolsa só inicia depois que termina o cadastro. E agora, no cronograma que a gente construiu juntos, a gente está justamente num período de ajustes, onde os estudantes podem reclamar, podem interagir na universidade, podem pedir para rever se ele realmente, de fato, não vai receber ou não essa tratativa lá com a universidade. E nós estamos nesse período, no segundo período das inscrições, que é justamente esse
para podermos beneficiar talvez um número maior de estudantes. Obrigado, secretário. Eu passo... Só queria... Sim, deputado Volney, à vontade. Alguns segundinhos. Eu vejo, então, que daqui para apenas vão viver um momento de muita insegurança, porque você veja só, o aluno carente, vou falar da medicina, entendeu? Que aonde o carente poderia fazer medicina, e aí ele estuda um semestre, estuda 2 semestres, ele não é contemplado, ele continua sendo carente, concordo que não pode ser garantido, porque hoje ele é carente, amanhã ele pode não ser mais. Mas se ele continua sendo carente, o curso e o sonho, principalmente na área da saúde, ele é interrompido. Então, nós não vamos mais ter pessoas carentes formadas profissionais médicos, pelo que eu estou percebendo. Então, eu acho que a pessoa tem um índice de carência maior do que o aluno A tem mais carência do que o aluno B. Mas um pouquinho mais só. Só que ele cursa um curso que custa 1.000 e o outro cursa de 3.000. Então, veja só, ele não vai ser contemplado, porque tem alguém que é mais carente que ele, mas tem que ver o valor do curso, do meu ponto de vista, para poder, no mínimo, receber um percentual. Caso contrário, o sonho, nesse caso, inclusive desse caso que eu cito, ele será interrompido mesmo, porque ter uma prestação mensal de R$1.000 e uma de 3, realmente a de 1.000 tu ainda consegue fazer algum bico, uma hora extra, alguma coisa para contemplar. Agora, um curso de medicina, que a gente sabe que não é brincadeira, o valor dele, aí carente para carente, ou o índice de carência um pouquinho maior, ou menor, né, o índice de carência um pouquinho menor, você chegar a 3.000, a 4.000 que custa um curso de medicina, não sei quanto custa certo, aí realmente impossibilita essa pessoa de realizar seu sonho de nós ter profissionais carentes na área da medicina. Infelizmente, eu acho que nós vamos ter que rever, então, a legislação, discutir isso, para talvez buscar uma saída nesse sentido. Eu concordo com o senhor diz, está atendendo à legislação, mas mudou a regra. Antes se permitia e agora não se permite mais. Quer dizer, era de um jeito, ninguém olhava muito a legislação, agora muda tudo e interrompe-se o sonho. Então, eu acho que nós temos que ir para a legislação e fazer alguma alteração. Nosso presidente Rodrigo Minotto. Eu penso que eu vou ter que caminhar para um outro lado. Obrigado, deputado. Eu acho que fica aí as considerações do deputado Volney para que a secretaria também faça uma análise, um estudo sobre essa possibilidade. Deputado, só complementando, deputado Volney, o senhor o final da minha fala o senhor já antecipou, que está na mão dos senhores. A lei complementar 281 precisa ser revista para prever isso que o senhor aponta, porque, de novo, a legislação não diz que a gente tem que considerar a mensalidade do curso. A legislação diz que o Estado tem que apoiar o aluno carente. Eu queria enfatizar, talvez eu tenha me expressado errado há pouco, quando eu disse que o PROESD tinha continuidade. Quem tem continuidade são as bolsas do programa Fundes, tá certo? A do PROESD não tem continuidade. O segundo artigo da Lei Complementar 281 diz exatamente isso. O Estado considerará bolsas de estudo e pesquisa para o pagamento total ou parcial das mensalidades dos alunos economicamente carentes. Não fala nada de curso de medicina, o curso da saúde, ou valor da mensalidade. É a lei, e a gente está aplicando a lei, como nós falamos, inclusive sendo orientado pela CGE para que nós cumpramos a legislação. Obrigado, secretário. Eu passo a palavra agora ao deputado Paulo Etzel, depois ao deputado Márcio Machado. Obrigado. Presidente, na primeira rodada eu fiz os cumprimentos aos deputados e às deputadas. Agora eu quero cumprimentar o secretário Natalino, agradecer mais uma vez a presença dele aqui na Assembleia, tratando de assuntos relacionados à educação. Quero cumprimentar todos os estudantes, na pessoa da acadêmica Júlia Vieira, a única mulher presidenta de DCE, e quero cumprimentar também o professor Cláudio, que nesse ato representa a CAF. Estava aqui refletindo, né, o meu mandato que eu exerci nessa casa de 2003 a 2006, esse tema, inclusive essa lei, a Lei Complementar 281, foi uma lei que a gente percorreu o Estado, debatemos em tudo quanto é canto de Santa Catarina, em todas as universidades. Na época, lá em Lages, tinha um garoto chamado Márcios, que era o presidente da Uniplac, e hoje esse garoto está aqui sentado junto com a gente como deputado estadual, né?
A deputada Luciane lembrou um pouco dessa história, que tem tantas digitais, né? O deputado Pedro Cusai, com certeza, também. Então, assim, e hoje, esse ato é meu último ato como deputado estadual, nesse mandato temporário. Então, como as coisas, né, voltam ao ponto de partida, né? Aquele tema que a gente tratou naquele momento, hoje é o último tema que trato nesse momento. Secretário, eu queria saber do senhor, o senhor na lâmina de 2020, os beneficiados foram 14.339. Se o senhor teria condições de responder qual o valor financeiro que está vinculado a essa quantidade de beneficiados? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda, eu sou professor da Unifeb, aqui em Brusque, desde 1997. Então, a gente passou por vários períodos em relação a essa situação de bolsas de estudo, mas eu confesso que meus e-mails nunca tiveram tão lotados de queixas, de reivindicações, de problemas sendo apontados, como nesse momento agora. E pela brilhante exposição que o senhor fez, fica evidente na exposição que os beneficiados estão aumentando e os valores consideravelmente aumentando, né? O que me chama a atenção é o silêncio sepulcral da CAF e da ANPESC. Silêncio sepulcral. Parece que os alunos que se virem, que se resolvam, porque eu não recebi nada, nenhuma reivindicação até agora, nenhuma queixa da CAF e da ANPESC. Então, isso me faz uma porção de questionamentos, né? Me parece, secretário, que algo tem... me parece assim que a realidade não reflete os números que foram apontados. Não tô fazendo nenhuma insinuação, queixa em relação àquilo que o senhor apontou de números. Mas me parece que a realidade, algo nebuloso, algo estranho, acontece na ponta, acontece na realidade. E junto com isso, esse silêncio das instituições. E os alunos, coitados, tendo que trancar a faculdade, tendo que reduzir o número de disciplinas. Me parece que o problema foi colocado no colo deles. Então, eu queria assim, propor, nesse momento, secretário, que a secretaria realizasse um processo de reavaliação, e o senhor também, na sua fala anterior, já disse que talvez uma das medidas é a modificação da norma, enfim, mas eu gostaria de que o senhor assim, assumisse o compromisso aqui com a gente nesse momento, de nesse processo de reavaliação, envolver a comunidade acadêmica, envolver os DCEs, chamar os estudantes para participar desse processo, porque eles são os destinatários desse programa. E não tenho certeza, da forma como eu vejo a política pública, de que eles precisam fazer parte dessa discussão, né? Então, essa é a minha pergunta, o meu pedido e a minha dúvida. O que diz a CAF? O que fala a ANPESC a respeito disso? E, logicamente, é importante que os nossos estudantes, deputado Rodrigo, também se manifestem, né? Era isso. Muito obrigado. Com a palavra o secretário Natalino. Deputado Paulo Essel, muito obrigado pelas suas palavras. Eu espero poder conhecê-lo pessoalmente. Nós tivemos 2 interações aqui. Isso me pareceu um grande interlocutor. Agradeço-lhe as considerações. Primeiro, a sua pergunta, né, quanto ao montante que nós vamos aportar para esses alunos beneficiados. Como eu falei, o ciclo ainda não terminou, nós ainda estamos em período de concessão, de possíveis concessões de bolsas pelas instituições de ensino, e a gente só pode divulgar isso depois que finalizarmos, e até 29/5 existe essa possibilidade. Então, no início de junho, assim que finalizarmos o processo, a gente divulga o número de alunos beneficiados e também o montante de recursos já destinados, e aí, evidentemente, no segundo semestre nós teremos um outro montante, quantidade de alunos e também de recursos. Sobre o sistema CAF e o sistema ANPESC, o que eu posso assegurar aos senhores é que a nossa relação tem sido muito, muito cordial. Tudo que nós construímos é feito de forma muito participativa. O sistema CAF e o sistema ANPESC
tem nos procurado, tem nos provocado. Nós, inclusive, a partir de uma audiência na casa do governador, nós criamos um grupo de trabalho que está trocando ideias, dúvidas permanentemente, né, no sentido de nos ajudarmos, porque nós entendemos que nós temos na mão uma ferramenta poderosíssima, esse aporte de recursos que o Estado faz, essa rede de universidades que nós temos, são elementos poderosíssimos que estão fazendo, fizeram e estão fazendo a diferença no nosso Estado. E nós precisamos trabalhar de forma muito coesa, muito unida. Tudo que nós construímos, cronograma, essas definições, o texto dos artigos, tudo foi compartilhado, foi ouvido, as sugestões e as informações e a participação foi construído coletivamente. Eu espero que o presidente Cláudio respalde essa minha fala, porque é assim que nós temos trabalhado. Há pouco tempo nós tivemos uma webconferência só com o sistema CAF, e à medida que as demandas nos chegam, eles têm nos trazido demanda quanto à retomada das atividades, e nós temos recebido todos e tratado todas elas com o devido respeito. É importante destacar, deputado Paulo Esse, que o número de alunos carentes, com índice de carência baixo, aumentou muito, dadas as nossas atuais condições, né? Essa reavaliação que nós fizemos em todo o processo foi proposta lá pelo governador Moisés, né? Então, e a gente tem feito isso, o sistema CAF estava lá, o sistema Ampesc também, representantes dos estudantes do DCES estavam lá conosco, e a gente ouviu todas as reivindicações e traz para implementar tudo aquilo que é possível. Como nós falamos, conciliar tudo aquilo que é possível conciliar. Essa semana, nós atendemos, por exemplo, uma demanda da Ampesc, que é a obrigatoriedade dos estudantes de realizarem 20 horas de atividades no projeto de interesse do Estado, né? A Ampesc nos apontou, e muito pertinente, dizendo, olha, dada a condição atual por conta da pandemia, seria interessante que os alunos pudessem realizar as atividades no segundo semestre. E nós flexibilizamos, porque entendemos que é um pleito justo. E ao flexibilizarmos para os estudantes da Ampesc, automaticamente também os estudantes da ACAF estão beneficiados. Veja, é uma concessão que nós estamos fazendo, atendendo o apelo que vem da ponta de quem executa. Ok? Então, ao final do processo de concessão das bolsas, nós vamos formar uma comissão, deputado Paulo Esse, para tratar exatamente disso. Em junho, nós vamos convidar esses interessados, inclusive com representantes dos estudantes, para que nós trabalhemos juntos. E vocês, deputados, né, têm a nobre missão de se debruçar em cima da legislação. Eu já falei isso para vários colegas dos senhores, alguns não estão na sala, que o que a gente está fazendo está na lei. Então, se a lei não está mais atendendo, vocês, nossos nobres representantes, precisam nos ajudar, modernizando-a, para que atenda a maioria, né, dos anseios do público e da sociedade catarinense, principalmente dos nossos estudantes. Obrigado ao secretário. Agora transfiro a palavra. Satisfeito, o deputado Paulo Esse? Sim, presidente, satisfeito. Obrigado. Deputado Márcio Machado, depois eu consulto o deputado Neudi Sareta e a deputada Paulinha. Deputado Márcio Machado. Sim, senhor presidente, pode me Obrigado, quero cumprimentar a cada uma, boa tarde a todos, em nome do coordenador dessa frente tão importante, deputado Rodrigo, a deputada Luciane, secretário Natalino, nossas considerações, em nome dos estudantes que eu vejo aqui, o DCE da Uniplac, no qual o Paulo Exel colocou grande maestria, a luta que foi travada em Santa Catarina, e na época eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes da Uniplac, e essa luta já vinha com uma corrida de bastão quando participava do Centro Acadêmico de Ciência Política lá em Itajaí, como presidente, participando da UCE e da UNE, e me orgulho e me honra muito essa história. Secretário Natalino, sempre muito atencioso e retorna sempre nossas mensagens. Eu fico aqui em público novamente agradecê-lo pela sua sempre prontidão. Eu fiz um pedido de informação realizado por várias mãos, secretário. Me engano, uma indicação, número 671,
do dia 6 de maio. E essa indicação, ela sugere, através de uma parceria que eu fiz com o reitor da Uniplac, o professor Caio, algumas sugestões para a secretaria em relação ao Unedu. Uma delas é a viabilidade da flexibilização do sistema, pois assim permitirá que as instituições de ensino superior tenham maior margem para poder fazer a concessão das bolsas. Antigamente era pelas universidades, pelo menos até então, nesse modelo. E eles acreditam que amplia o número de beneficiados, bem como sugere-se que seja retificado e aprimorado o sistema no fim de obter a liberação da plataforma para inserção de documentos dos alunos no período da matrícula. Ter um link, alguma conexão, um sistema integrado com a Secretaria Estadual de Educação e com as universidades, para que a gente possa buscar a viabilização das bolsas já em janeiro ou já em agosto, que é o primeiro mês que inicia as aulas, para que eles possam já ter essa bolsa de estudo, porque geralmente vem em abril, eu sempre atraso um pouco essas concessões. Então, seriam essas contribuições, secretário. E o que a gente pode fazer além, claro, vamos conversar com todos os grupos, os deputados, os representantes dos centros acadêmicos, os DCEs, para que a gente possa melhorar e lapidar ainda mais essa lei complementar, para que a gente possa realmente ter uma maior democratização e que o estudante possa permanecer. Essa luta é travada há muito tempo, tanto o artigo 170 quanto o artigo 171, que foi há pouco tempo regulamentado, o artigo 171, pelo menos, digo pouco tempo, depois de 2008, quando eu concluí o curso de Direito na Uniplac. Fico obrigado, secretário. Deputado Márcio Machado, muito obrigado pelas suas gentis palavras. O senhor sempre muito gentil na tratativa, um grande interlocutor, e tem nos ajudado muito, né, com as provocações, com as sugestões da sua região. Agradeça, leve um abraço ao magnífico reitor Caio, um grande parceiro, reitor da Uniplac. Em relação à flexibilização do sistema, deputado, conforme solicitado, de novo, legislação. A lei não permite que a gente faça isso. E, de certa forma, era o que acontecia até o ano passado. É importante a gente dizer aos senhores que o que a gente executou o ano passado, no governo Moisés, na nossa gestão, foi construído em 2018. O que a gente está executando agora, a gente construiu no final de 2019 e início de 2020. E que para 2021 a gente pode, evidentemente, construir com melhorias, né, para um novo ciclo do programa. Mas vai depender dos senhores mudar a legislação. Isso é um ponto. E em relação à interessante sugestão de nós inserirmos os documentos, o nosso sistema permitir a inserção de documentos, já está previsto para que no segundo semestre a gente consiga implementar essa melhoria, essa facilidade para os estudantes, ok? A gente já tem até um cronograma desse trabalho, então a sugestão do reitor Caio se soma já a um processo em curso. E, por fim, em 2021, o nosso planejamento é iniciarmos tudo isso em janeiro, né, para que a gente adiante um pouco o calendário, como o senhor bem pontuou. Mais uma vez, agradeço o seu apoio de sempre e as suas considerações. Obrigado, secretário. Satisfeito o deputado Márcio. Passo a palavra, então, ao deputado Neudi Sareta. O deputado Rodrigo Minotto e demais deputados, deputadas, secretário Natalino, a todos os estudantes que estão acompanhando, apreensivos aqui esta nossa reunião. Eu não vou dirigir realmente diretamente uma pergunta, porque eu acho que as perguntas já foram diversas, né? A explanação aí que foi colocada, não preciso ficar repetindo as perguntas, mas a angústia dos estudantes é exatamente isso. Eu tenho ainda há pouco aí também uma mensagem de alguns estudantes em determinada instituição, não veio o caso de citar, porque isso deve estar acontecendo em outras também, turmas conversando, de repente, para trancar coletivamente matrículas, isso é uma situação difícil. Então, nós vivemos ainda por cima esse momento da pandemia, com mais arroxo. Eu já tenho dúvidas
se esses estudantes que apresentaram esses relatórios de renda, se apresentar agora, já vão ser os mesmos, né? Porque grande parte da população teve queda de renda nesse período, né? Muitos talvez estejam bem abaixo já do que apresentaram nos relatórios aí que tiveram que apresentar. Então, o que eu quero colocar é transmitir essa angústia, né, dos estudantes, daqueles que não foram contemplados, e que a gente faça todos os esforços possíveis, ver aí o que tem que mudar, se for o caso da legislação, e o governo também os seus esforços para nós poder ampliar esse número de estudantes, senão nós vamos estar fazendo mais exclusão, deixando mais gente fora. Nós já estamos, como eu disse, enfrentando um momento de dificuldade, essa pandemia toda que é uma que está causando aí toda essa série de problemas, além dos problemas sanitários. Então, mas é nesse sentido, deputado Rodrigo, é meu apelo aí ao governo, ao secretário Natalino, que tem sido atencioso aí com os nossos pleitos, mas que a gente possa achar fórmulas aí para resolver a angústia dos estudantes catarinenses que não foram contemplados. Era isso, essa minha mensagem, para ser bem objetivo aqui na nossa reunião. Obrigado, deputado Neudi. Seguindo a nosso planejamento. Oi. Por gentileza, né, em relação ainda ao cronograma, né, que a gente falou, né, o decreto 470, ele prevê que no mês de novembro a Secretaria do Estado da Fazenda possa nos apontar a dotação orçamentária para que a gente possa, então, adiantar o calendário conforme a gente falou. Mas eu também queria aproveitar para destacar que a gente não falou, mas algumas bolsas que o Estado provê aos estudantes, em alguns casos, elas ultrapassam muito até os valores de uma bolsa de doutorado. Isso não aparece, mas nós temos situações como essa, né? E ainda em relação a períodos, né, do dia 5 ao dia 18 de maio, o cadastramento dos estudantes esteve aberto justamente para esses ajustes. E tem outro ponto que a fala do deputado Neudi me recordou, é que nós vamos dar transparência a esse processo. O que nós queremos dizer com isso? Se algum estudante esteja recebendo a bolsa indevidamente, que nós ficarmos sabendo, nós vamos acionar a IES para que corrija essa ilegalidade. Então, nós precisamos ter esse zelo, que nós estamos falando de responsabilidade para com os recursos públicos que estão sob a nossa gestão. E, em junho, né, nós temos esse sistema de inteligência de informação, nós estamos desenvolvendo um painel, né, onde estará disponível também para a sociedade poder nos ajudar no acompanhamento, na fiscalização do bom aporte desse recurso para o fim que a legislação prevê. Ok. Então, seguindo o nosso planejamento aqui da reunião, agora eu concedo a palavra ao presidente do Sistema CAF, o professor reitor Cláudio. Depois eu tenho aqui, secretário, também 3 ou 4 questionamentos de representantes aqui dos DCS, para que o secretário também possa fazer as suas respostas. Acreditamos que até 15h30, 15h40, a gente consiga concluir essa reunião, tá bom? Com a palavra o reitor Cláudio, por favor, reitor. Boa tarde. Queria, primeiramente, agradecer e cumprimentar o deputado Rodrigo Minotto pelo convite de participar desse importante debate, né? E cumprimentando também o secretário Natalino, que tem feito esse trabalho hercúleo aí em relação a essa mudança de normativas em relação às bolsas do nosso UNEDU. Cumprimentar os nossos alunos que fazem parte aí do Diretório Central dos Estudantes das nossas instituições, e cumprimentar agora todos os deputados que estão presentes. É uma honra muito grande ter essa oportunidade de conversar com todos os deputados que aqui estão. Eu gostaria de apresentar alguns dados, algumas informações, claro, também aproveitar o momento para fazer pergunta, mas também esclarecer algumas questões, né? Assim, a gente tem muito orgulho do UNEDU, né? Não dá para, como catarinense, como reitor de uma instituição de ensino superior do Estado, não ter orgulho de um programa como esse. Porque, na verdade, o Brasil não tem isso, né? Nós temos apenas no Brasil, aqui a gente lembrou várias pessoas que tiveram no passado envolvimento com esse programa, e eu acho que isso é significativo.
Acho que é importante a gente relatar de que o único estado do Brasil que tem esse modelo e que permite com que os jovens carentes que não tenham condições possam estudar em instituições comunitárias, que aliás é um outro modelo que é sui generis, né, que a gente atua, temos 70 comunitárias no Brasil, mas temos 16 instituições que fazem parte do sistema CAF e a grande maioria delas estão aqui no Rio Grande do Sul. Isso também é motivo de muita honra para nós aqui do Sul, né? Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que nós tivemos um aumento de valores significativo e que a gente, em todos os espaços, a gente comenta isso, né? O governo atual fez esse movimento aumentando valores como nós nunca tivemos, né? Então, não atingimos os 5%, sim, é claro, a gente luta por isso, gostaria de ter atendido esses números, mas, assim, a gente tem que reconhecer o esforço e o trabalho feito pelo governo do Estado no sentido de aumentar os valores, dobrá-los, como a gente dizia lá em 2019, né? Também gostaria de frisar aqui que nós temos uma relação muito aberta e tranquila com o secretário da Educação, temos tido oportunidade de discutir vários temas, este é um deles, né? O UniEdu sempre está em pauta nas conversas que nós temos. Agora, o nosso tema mais importante do momento é o retorno de atividades de estágio e atividades presenciais para alguns estudantes das nossas instituições, principalmente os da área da saúde, para a gente ajudar o Estado nessa pandemia. A gente tem essa discussão em andamento. Mas gostaria de dizer que nós também temos algumas críticas ao modelo e às necessidades que nós temos. Gostaria de dizer que não há silêncio sepulcral, como o deputado Eckel comenta, muito pelo contrário, nós temos nos manifestado sempre que é possível, mas temos um canal aberto, como a gente nunca teve, né, uma possibilidade de ser ouvidos, né? Hoje, de meio-dia mesmo, fomos ouvidos pelo chefe da Casa Civil para também tratar desse tema do retorno das nossas instituições, porque nós, por sermos comunitárias, dependemos dos valores das mensalidades. E se nós tivermos a impossibilidade de retorno até o mês de agosto com o segundo semestre, nós vamos colocar em xeque essas instituições que não vão conseguir se manter durante esse período da pandemia. Tivemos aí índices alarmantes, né, de incidência de não pagamentos, né, de alunos inadimplentes, chegando a 30%, 50% nas nossas instituições, o que nos apavora, nos deixa em uma situação bastante delicada e cada vez mais dependemos do UniEdu, cada vez mais dependemos do recurso e uma das perguntas que eu vou ter que fazer ao secretário é sobre esse encaminhamento dos recursos para as instituições. Quando é que nós vamos ver o primeiro pagamento sendo realizado? Porque essa é uma demanda que eu tenho todo dia com o meu grupo de reitores, onde eles apontam essa necessidade. Eu queria contribuir com o debate, porque eu vi que grande parte dos deputados comentam sobre essa questão da distribuição das bolsas. Eu acho que aí tem um elemento muito interessante para a gente discutir, que é a questão da legislação, porque ela, de certa forma, tem alguns tópicos que preocupam as universidades, né? Um deles é a questão da reprovação, né? A gente, quando tiver alunos reprovados, esses alunos vão perder a bolsa, né? Então, isso, os alunos têm nos reclamado muito disso, têm apontado essa situação, mas é uma questão legal, eu sei que o secretário vai responder que é uma questão legal, mas, de certa forma, é algo que a gente deveria observar e tentar encontrar alguma saída, porque, de certa forma, aqueles alunos que menos têm condições, muitas vezes são aqueles que têm mais deficiência também de aprendizagem. Então, é um tema, eu sei que é bastante crítico de ser discutido, mas eu acredito que, com o tempo, em um outro momento, a gente pode abrir uma discussão nesse sentido, né? Mas o tema que eu chamava a atenção aqui dos deputados é sobre a tabela que a gente definiu a partir desse modelo, onde o Estado começou a fazer um controle a partir de um sistema, e essa tabela é que trouxe, me parece, esses movimentos que a gente está tendo de alguns alunos. Nós fizemos um cálculo na CAF e a gente observa o seguinte, anteriormente, só para que os deputados saibam, essa distribuição era feita direto na universidade, as instituições tinham esse escudo, né, porque elas recebiam todas essas demandas dos estudantes e tratavam dessa distribuição, fazendo uma distribuição de forma a contemplar mais estudantes. Hoje a gente tem uma contemplação menor de estudantes. Por quê? Porque os estudantes mais carentes estão sendo mais atendidos. Conseguiram compreender? Eu acho que é aí que está o X da questão. A gente quer atender mais estudantes ou a gente quer dar mais recursos para estudante que tem mais carência? Esse é o grande dilema que a gente vive nos dias atuais. Para nós, universidade, para os reitores, admitir mais alunos terem bolsa, quem sabe seria interessante para segurar esse aluno podendo estudar. Acho que teve um deputado que comentou de um caso de medicina, né, que são aqueles cursos que qualquer percentual, 10, 20, 30%, poderiam ajudar o aluno a se manter. Mas, claro, desculpa, 25% acima, né? Eu usei 10 aqui que não existe. Mas só para vocês terem uma ideia, no sistema CAF nós fizemos um levantamento,
de 25% até 70% de bolsa, nós antes tínhamos 76% das bolsas distribuídas. Agora, nesse momento, nós temos 16% das bolsas distribuídas. Nós invertemos a pirâmide, colocamos 80, 90 e 100% de bolsa para aqueles que mais necessitam. Aí ficou o grande volume de bolsas das instituições. É possível, a gente não tem esses números fechados, tem um segundo semestre ainda, mas a gente está estimando que a gente tem de 30% a 40% de redução no número de bolsas a serem distribuídas. Isso nos preocupa porque muitas vezes esses estudantes podem desistir, podem, por conta disso, trancar o seu curso e sair da instituição. Para nós, que estamos gestionando as universidades, isso é bastante difícil. Também queria lembrar que no momento anterior, da forma que a gente fazia, a gente respeitava todos os aspectos legais também. O que nós temos de novidade aqui é somente essa tabela, né? Então, assim, nós somos auditados pelo Ministério Público, temos todos os dados muito transparentes, cada bolsista que ganha a bolsa, ele vai para a página da universidade, fica exposto lá o nome dele, então tem todo um controle que a gente pede para os alunos que, identificando qualquer condição que eles acham que não está sendo atendida, façam denúncia ou para nós, ou façam uma denúncia no Ministério Público, que a gente vai atrás de buscar isso, então com uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que está atuando com dinheiro público e esse dinheiro não é nosso, né? É um dinheiro que nós precisamos cuidar muito. Então, eu chamaria atenção para essa questão da tabela e pediria ao secretário, claro, sobre essa questão do pagamento, que os reitores insistem em cobrar, assim, vamos ter logo essa liberação, principalmente agora, nessa dificuldade que a gente está tendo com a pandemia, os recursos estão se exaurindo, né, as nossas instituições estão entrando numa dificuldade cada vez pior. Seria um pouco disso que eu queria comentar, eu fico à disposição se tiver alguma pergunta, alguma dificuldade que eu possa ajudar. Ok, meu amigo Cláudio, obrigado pelas palavras. A gente tem realmente trabalhado muito afinco em parceria, né, nesse desafio comum de todos nós. Vou começar então pela sua primeira e última pergunta, né, em relação ao pagamento. Nós já enviamos para as instituições de ensino e o empenho está previsto, pela informação que temos, para amanhã. Os recursos do Fundes nós já pagamos de imediato e nós temos recursos do 170, né? De novo, eu volto a enfatizar, né? Nós não fizemos nenhuma mudança na normativa. Nós deixamos o sistema de acordo com a legislação. Quando as universidades, o deputado Márcio fez referência, lá trazendo o reitor Caio, e agora o reitor Cláudio também fala nessa flexibilização. Foi um ponto que nós discutimos, né, Cláudio, numa das nossas tratativas. Infelizmente, nós não temos como, porque aí a gente vai ferir a legislação. A gente deixou isso muito claro, está no slide que a gente apresentou para vocês na época, né? E aí você toca num ponto importante, de novo, né, que aí a gente vai ter que discutir a legislação. A ideia é atender mais alunos, uma quantidade maior de alunos, ou a ideia é nós ajudarmos os alunos que mais precisam? Esse é o ponto, né? E o que nós já conversamos, inclusive, né, que na construção para 2021, a gente pode até repensar nessa tabela um pouco mais dilatada, em percentuais, etc., mas ela vai ter que continuar existindo. E essa flexibilização para a universidade fazer a gestão, hoje a legislação, e a legislação federal, inclusive, não permite. O que a gente fez foi ajustar, e aí, evidentemente, teve uma mudança grande, e a gente reconhece isso, né? Foi um pleito, esse pleito, o deputado Márcio, que o senhor traz, e que o reitor Cláudio fala, foi um pleito que os reitores fizeram. Deixa a gente fazer a gestão. Quem dera a gente pudesse, nós não podemos, porque aí os órgãos de controle vão nos cobrar a responsabilidade. Deputado Minotto, continua chegando dúvida para a gente em relação a essa questão dos 2 salários mínimos. E eu vou mais uma vez enfatizar. Os 2 salários mínimos são com recursos do Fundes. A lei prevê que os recursos do Fundes, as bolsas oriundas dos recursos do Fundes, são limitadas a 2 salários mínimos. Está previsto na Lei Complementar 407. O decreto não pode mudar isso. Está previsto na lei, o decreto não pode mudar. Terei que mudar a legislação. Então, é só o limite de 2 salários mínimos, é só para as bolsas com recursos do Fundes. Ok? E o artigo 170, claro, é fonte 100, é recurso do Estado, a gente depende da liberação da Secretaria da Fazenda. De novo, quando nós criamos essa tabela, ela não foi aleatória, ela não foi imaginária, nós criamos a partir do histórico
dos últimos 5 anos. Nós nem estávamos aqui, então nós não tínhamos nem como inventar dados e informações, nós usamos o histórico dos últimos 5 anos, tá certo? Essa inversão se deu em função do grande volume, essa inversão que o reitor fala, se deu em função do grande número de alunos carentes, impactados pela pandemia, e aí a gente realmente tem esses alunos, um grande número de alunos pleiteando a bolsa, e infelizmente nem todos podendo ser agraciados com essa bolsa, né? Até 2019, o aluno com índice de carência alto recebia bolsa maior que o aluno com índice de carência baixo. A tabela, ela vai ser revista por essa comissão que nós comentamos, e aí nessa comissão vai ter pessoal da Fazenda, da CGE, do Ministério Público, da Ampesc, da ACAF, nós, evidentemente, para que a gente construa junto, ajuste da melhor maneira possível. Vai ficar ideal? Talvez não, talvez a gente constate que ainda não está ideal e que a gente precisa ir melhorando a cada tempo. Agora, a definição dela era uma prerrogativa legal e a gente não tinha como não fazer, ok? Secretário, também a importância aqui da participação dos representantes do DCE, o Igor, a Júlia, o Jonathan, também representação da Uniplac. Nós temos aqui 3 perguntas que gostaríamos de ocupar esse tempo precioso de Vossa Excelência para que também pudesse aí esclarecer alguns fatos importantes. Me permita aqui fazer a leitura para que Vossa Excelência possa fazer os esclarecimentos e a resposta necessária. Aqui a pergunta é da Unisul Sul, do Igor. O Igor pergunta a Vossa Excelência: no caso da Unisul, foi levado à Secretaria da Educação o caso de 9 acadêmicos que perderam a bolsa do artigo 170, a bolsa pesquisa do 2019-2, que seria válida para 2 semestres. Precisamos ver como ficou essa situação, já que não havia motivos para perderem essas bolsas e ainda não teve retorno da Secretaria esse pedido de informação. O senhor pode esclarecer? Sim, deputado, nós recebemos o pleito, nós avaliamos e respondemos para a Unisul, sim. Nós podemos encaminhar cópia para o senhor, inclusive, se o senhor quiser, mas esse processo foi avaliado. Aliás, né, todas as demandas que nos chegam, nós consideramos, no âmbito do UNIEDU, temos uma equipe técnica trabalhando e enviamos a resposta para a universidade, sim. Se ela não devolveu aos estudantes, aí eles precisariam buscar junto à universidade. O senhor pode transferir a resposta para nós, que nós encaminhamos ao Igor, que foi o responsável aqui pela pergunta. Agradeço ao Igor por nos apontar. Logo em seguida, finalizando a nossa interação, o senhor já vai receber. Ok. O senhor fez uma comparação às bolsas desse semestre 2021 com o 2019-2, mas esse ano a bolsa é anual? Precisa comparar com o ano todo de 2019 ou com 2020, os 2 semestres? Vai ter mais bolsas no segundo semestre de 2020? Vai sim. Como eu falei, a prerrogativa da distribuição das bolsas é da instituição de ensino. Eu sugiro que olhem aquela lâmina que tem 11 passos, né? O papel de cada um naquele processo, e as instituições de ensino, está previsto na legislação, elas podem reter um montante a que elas têm direito, na divisão de acordo com o número de estudantes, para distribuir bolsas novas no segundo semestre. Por isso que é importante a comparação semestre a semestre. Então, sim, deputado, respondendo a essa pergunta, nós teremos novos estudantes, mais estudantes agraciados, beneficiados com bolsas no segundo semestre, a partir do seu índice de carência e a partir da análise das universidades. Quem recebeu? Nós não temos dinheiro novo. O valor é o mesmo, nós estamos trabalhando com aquele orçamento que nós apresentamos, mas podemos ter valores que as universidades retiveram para prover bolsas a estudantes carentes no segundo semestre. Quem recebeu bolsa ou receberá bolsa no primeiro semestre está assegurado para o segundo semestre? Não, a não ser aquela do Fundes, né? Porque isso estava previsto no primeiro artigo, no decreto, 470, e pela solicitação dos DCEs, inclusive da Unisul, né? Nós recebemos o pleito,
esse artigo, então, foi excluído. Eram 2 artigos, eu volto a repetir, que limitava 2 salários mínimos, mas que garantia, esse era um, e o outro garantia a bolsa para o curso inteiro. Na tratativa, ambos foram excluídos. Só hoje, a única bolsa que tem garantia para o curso todo são os recursos oriundos do Fundes. O aluno que é bolsista com recursos do Fundes, esse sim tem a garantia, é limitado a 2 salários mínimos e tem garantia da bolsa, mantido o índice de carência durante o curso inteiro. O Alex, do DCE da Unisul Norte, ele faz aqui, na verdade, mais uma sugestão e um questionamento ao mesmo tempo, mas eu penso que Vossa Excelência já respondeu. Ele sugere aqui dar autonomia para a universidade fazer o cadastro socioeconômico e tirar percentual de bolsas já definidas no edital. A universidade deveria dar, conforme necessidade, os recursos para poder beneficiar mais alunos. Haverá mais recursos para as universidades em 2020? B. Pergunta do Alex. Deputado Minotto, ainda na pergunta anterior, o prazo final da bolsa de 2020 é 31/12, desde que o aluno comprove que foi aprovado, né? Porque se ele reprovar, ele perde, e mantido o índice de carência. Tá? Acho que essa pergunta talvez eu não tenha sido enfático, pelo que eu agora estou recordando. Né? Em relação a essa tratativa da última pergunta, bom, aí é uma relação do estudante com a universidade. Se a universidade vai dar um desconto adicional, vai fazer uma condição diferenciada, dinheiro novo a gente não tem. A universidade tem sim recursos, ela pode ter segregado uma parte desse montante para prover aos estudantes que precisarem no segundo semestre. O cadastro socioeconômico desses estudantes, que está previsto na portaria do índice de carência, se for mudar, tem que mudar a portaria. Tá? Perfeito. Okay. O Jonathan, também do DCE da FURB, que nos acompanha, questiona também os dados das bolsas dos últimos anos, que está no portal da transparência. Segundo ele aqui, também essas informações não batem com os números apresentados hoje pelo senhor, mas acredito que o senhor já esclareceu esses dados, porque são do primeiro e do segundo semestre, somando, chega aquelas informações, né? Os dados do secretário demonstram mais bolsas. É necessário atualizar o portal para os números reais. Então, se Vossa Excelência puder encaminhar isso, pelo princípio da transparência, de mostrar realmente quais os dados efetivos para que toda a comunidade acadêmica possa acompanhar esses números. Perfeito, deputado, eu agradeço a consideração, desculpa de interromper, então, é importante dizer que as instituições de ensino, elas têm bolsas, né, das fundações, costumam beneficiar alguns estudantes, e aí a tratativa, de novo, entre estudante e instituição de ensino. Já está em curso essa revisão do portal. O painel que eu referi nesse sistema de inteligência de dados, ele vai ser um painel com dados fidedignos e que também vai alimentar o portal, de modo que a gente não tenha nenhuma discrepância nessas informações. Já está em curso essas correções necessárias, ok? Outra pergunta. A universidade pode segurar recursos sem prestar conta do quanto está segurando para o segundo semestre? Na verdade, a gente vai saber, né? Porque nós sabemos o montante destinado à universidade por ano. E nós vamos saber, agora no início de junho, o montante que ela já está usando. Quando o deputado, se não me engano, foi o deputado Volney que perguntou, ou a deputada Carminati, enfim, já teve essa pergunta antes, quantos alunos serão beneficiados e o montante de recursos aportados. Quando a gente tiver essa informação fechada, no início de junho, então a gente vai saber, universidade a universidade, o mantenedor a mantenedora, o montante que ela tem direito ano e o quanto ela já comprometeu no semestre. Então, essa informação a gente vai ter a partir do encerramento deste ciclo. A universidade emite um relatório de assistência financeira, nós recebemos mensalmente das universidades, é a seriedade, como bem falou, é a responsabilidade, né, como bem falou o reitor Cláudio, porque, claro que a instituição de ensino, ela tem responsabilidade sim, ela precisa cumprir todas as obrigações legais, né, e isso também estará no nosso BI. Aliás, essa foi uma inovação, né,
que nós trouxemos no decreto 470 de 2020. Secretário, deputado, só pela ordem. Sim, sim, deputada. Só porque está falando de números aqui, secretário Natalino, além do portal da transparência, por favor, essa matéria da própria sede, que junta o ano todo de 2019, fala em 27.669 bolsas, também nos confunde, porque Vossa Excelência falou em 48.811, juntando os 2 semestres. Então, só para também fazer essa observação, porque nos anos anteriores nós juntamos os 2 semestres para fazer análise, e só este ano que, o ano de 2019, é que não fecha esse número com a informação da própria sede, divulgada pela sede em fevereiro deste ano. Deputada Carminati, 48 mil foram de inscritos, não de beneficiados. É diferente. Ok, só que nós temos 73.410 inscritos, não está fechando os números, só isso. Sim, mas 73 é a soma dos 2 semestres. Cumulativo. Um 48 no outro. Sim. Ok? Ok. Mas tudo bem, a gente vai conferir, os nossos dados são esses que a senhora tem, são os que estão nas nossas informações, tá? Secretário, então, para finalizar, a gente percebe todo o empenho do atual governo, da sua pessoa, no cumprimento, né, da obrigação legal dos 5% que está estabelecido, né, em lei, e nós percebemos o avanço e o crescimento que teve no número de recursos disponíveis de 2018 para 2019 e 2019 para 2020. Eu acho que, como foi falado anteriormente por outros deputados, a importância desse programa, que é referência nacional, e o nosso Estado é pioneiro nisso, sempre valorizando a cada centavo do recurso público em valorização dos alunos carentes do nosso Estado. Todos nós sabemos que investir em educação é investir no futuro de cada um. Por isso, eu lhe faço, por último, a última pergunta, a dificuldade de que o governo realmente ainda tenha de cumprir os 5%. Como o senhor avalia isso daqui para frente? Essa é uma pergunta da Júlia, que representa o DCE também. Como é que o senhor avalia daqui para frente a possibilidade de incremento e de aumento no número referente ao percentual do cumprimento dos 5%? Bem, deputado Minotto, eu penso que essa é uma luta comum, né? Nossa, do senhor como presidente da Frente Parlamentar, dos reitores. Agora, eu asseguro, mas assim, com a total, absoluta convicção de que é um tema da maior relevância para o governador Moisés. Eu penso que os reitores das universidades, presidente da CAF e da AMPESC, alguns estudantes que estiveram conosco, o senhor deputado Minotto, que com quem temos interagido mais frequentemente para este tema, devem assinar embaixo desse ponto. O tempo que o governador dispensou nas tratativas conosco, nas provocações para que nós refinássemos e melhorássemos ainda mais a redação que nós tínhamos proposto, algumas solicitações que ele nos fez, nós dissemos, governador, isso não dá porque a lei não permite, pelo interesse e a vontade dele e o carinho que ele tem para com este programa. E respondendo à Júlia sobre a possibilidade de cumprir os 5%, a gente já avançou muito, né? E eu nutro a expectativa de que a gente possa continuar evoluindo. Evidentemente, é uma decisão que não depende só da Secretaria da Educação. Agora, no governo, e aí falo tanto do governador como do secretário de Educação, quanto do secretário da Fazenda e certamente do atual secretário da Casa Civil, há sim uma sensibilidade para que a gente continue evoluindo no incremento de valores para este programa. Todos viram aí o salto que nós tivemos e eu nutro a convicção que da parte do governador Moisés é uma prerrogativa que a gente vai continuar trabalhando e claro, né, com a seriedade que a função nos atribui e a nossa responsabilidade perante a aplicação desses recursos. Não é pouco, como foi bem falado, nós somos o único estado que temos esse enorme benefício, é um grande diferencial e que certamente também por esta razão nós temos tido aí bons talentos formados para contribuir ainda mais com o nosso desenvolvimento, né?
o valor da LOA para esse ano é 205 milhões. Vocês veem que nós estamos trabalhando com valor superior por conta do superávit, né? E a gente tem previsão de cumprir ainda em 2020, o que também é importante, né? Que as universidades não tenham aí ainda mais impacto decorrente da situação que nós estamos vivendo, mas também desse recebimento para ajudar no equilíbrio das contas. Deputado Minotto, eu agradeço imensamente a sua condução, a oportunidade, agradeço a todos que contribuíram com as suas provocações, com as suas ideias e sugestões, agradeço ao time fantástico aqui da Secretaria da Educação, tem profissionais de altíssimo nível, tem gente que conhece esse programa desde que iniciou, sabe de todos os detalhes e que estamos trabalhando para melhorarmos a cada nova rodada, sempre de forma muito respeitosa, e aí, claro, sempre à disposição, tanto do senhor como dos colegas deputados, né, para respondermos a todas as demandas. Muito obrigado pela oportunidade, eu espero que todos tenham ficado satisfeitos, tanto os nossos nobres deputados, o presidente Cláudio e os representantes dos DCEs, e o nosso empenho, né, para que a gente continue fazendo o melhor também no âmbito do programa Nieto. Muito obrigado a todos pelo tempo, pela atenção, e continuamos sempre à disposição de todos. Obrigado ao secretário. Quero aqui agradecer em nome dos colegas deputados também pela sua disposição de prontamente aceitar o nosso convite de participar desta reunião virtual. Sei do seu empenho pessoal, do seu trabalho em relação especificamente a essa política do governo, como prioridade do governador Carlos Moisés também, como uma política pública de resultados. Nós tivemos a oportunidade, por várias ocasiões, junto com os reitores, junto pessoalmente com Vossa Excelência, também com o governador, de discutir isso, para que a gente pudesse cada vez mais aprimorar esse programa, sempre pensando na valorização do estudo, na valorização das pessoas carentes, dos universitários carentes do nosso Estado, priorizando isso realmente como uma política pública de referência para o nosso Estado de Santa Catarina. Cabe aqui esse registro público para que todos também tenham conhecimento do nosso trabalho e da sua dedicação pessoal para isso, sempre nos atendendo com muito respeito, com muito carinho, valorizando cada momento essas nossas indagações, porque sabe da importância que é que chegue na ponta, com total transparência, essas informações para que os alunos também possam acompanhar. E quero convidar o senhor para uma próxima reunião virtual em breve, quando da sua agenda for disponível, para participar com todos os DCEs. Aí nós vamos fazer uma reunião com os alunos e eles possam aí fazer as suas indagações, fazer os seus questionamentos, porque eu penso da importância que é ouvir, principalmente aquele lá na ponta, que é o aluno universitário, que é beneficiado desse programa, que tem as suas dificuldades, que tem as suas indagações que possam ser esclarecidos por Vossa Excelência. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua disposição. Agradeço também aos colegas deputados, ao Jonathan, à Júlia, ao Igor e também ao professor Cláudio pela presença de poder participar conosco. Então, muito obrigado mesmo e espero que a gente possa cada vez mais evoluir em benefício do nosso Estado, em benefício dos catarinenses. Muito obrigado e me despeço aqui, agradecendo mais uma vez pela presença de cada um. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado.